Sabe se você pode ser? A gente não tem dia, graças a Deus. Deus está aqui. Eu estou sobre a Bíblia, abre o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, o verso é o de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, verso 17. Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, verso 17. Quero louvar a Deus pelo meu pastor, essa igreja, essa pastora que Deus abençoe, a pastora Thelma, Deus abençoe, obrigado pelo convite. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida da nossa pastora. Deus abençoe a vida de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçando-os rigorosamente, para que não fale mais desse nome a homem algum, sem te glorificar nessa hora. Irmãos, eu quero ser em breve. Peço que os irmãos prestem bastante atenção, porque toda a palavra de Deus é uma revelação, toda revelação carece de atenção. Às vezes, em 30 minutos de mensagem, deixa eu falar com você em 1 minuto. É justamente nesse minuto que você para para conversar e Deus passou a sua vez. Então, preste atenção, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para fazer nesse lugar. Quem acredita nisso, dia, graças a Deus? Irmãos, ao analisarmos a história do moço chamado Pedro, a gente entende que Pedro é uma incógnita. Ele é alguém que, para a maioria das pessoas, não daria certo. Porque ele era alguém de temperamento difícil. Ele tinha complexos de inferioridade muito grande na sua vida. A gente observa que o apóstolo Pedro, ele é alguém distinto de Atos dos Apóstolos. Quando a gente abre os livros dos Evangelhos, a gente observa um outro Pedro. O Pedro dos Evangelhos é diferente do Pedro de Atos dos Apóstolos. Porque o Pedro dos Evangelhos é alguém impulsivo, é alguém, digamos, prepotente, é alguém que resolve as coisas na base da porrada, é alguém que tem um temperamento diferente de todos os outros apóstolos. E aqui a gente entende que quando Mauro chegou perto de Jesus, ele puxou uma espada e cortou a orelha do soldado romano. Então a gente entende que Pedro ele era uma espécie de experimento de Deus. Porque o livro de Atos e o livro dos Evangelhos ele é um, e o livro de Atos ele é outra pessoa. No livro dos Evangelhos, Jesus ele é alguém que tem medo de andar por cima das águas. Mas no livro de Atos dos Apóstolos, é ele que ora e o coxo se levanta. A gente entende que ele não é uma pessoa normal, porque Deus deu para ele alguns méritos que não são somente dele, mas ele tem algo diferente. Porque primeiro que quando Jesus chama ele, Jesus faz dele um apóstolo. Aí Jesus vai dizer o seguinte: Pedro, tu eras pescador de peixes, mas a partir de hoje serás pescador de homens, de almas para o reino. O segundo mérito que Jesus dá para Pedro é Jesus lhe dando poder e autoridade. A gente observa isso no livro de Lucas, a qual Jesus vai profetizar, ou vai ouvir, ou vai, aleluia, dizer uma palavra de ordem para aqueles discípulos. Ele vai dizer o seguinte: recebam, pois, a graça de Deus, e ele que vai dizer para aqueles discípulos: eis que vocês pisarão sobre cabeças de serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Então, naquele momento, os apóstolos, juntamente com os discípulos de Jesus, vieram a ser cheios de uma graça, cheios de poder, diferente do que era derramado dos céus. O terceiro método que eu acredito que Jesus dá para os discípulos, inclusive para Pedro, é um rio de águas vivas. A gente observa na história da Samaritana que quando Jesus faz aquele milagre, muda a mente daquela mulher, os discípulos ficam enciumados. Por quê? Porque aqueles judeus e samaritanos não tinham hábito de convivência. Então, como os apóstolos de Jesus eram judeus,
ele viu Jesus tratando aquela samaritana, digamos, como uma judia, eles ficam perplexos com isso. Eles perdem as linhas e eles começam a pensar assim: caramba, a gente anda com Jesus há 3 anos e durante esses 3 anos Jesus não deu uma xícara desse rio que ele deu, ele deu um pouquinho dessa xícara, um pouquinho de água que Jesus deu para aquela mulher samaritana. Jesus deu uma fonte para ela, mas a gente que anda com Jesus há muitos anos, Jesus não deu nada para a gente ainda. E aí Jesus vai dizer o seguinte para ele: ó Pedro, presta atenção uma coisa, se as minhas palavras se fazem verdade dentro de vocês, era mais ou menos Jesus dizendo: eu prego todo dia para vocês, todo dia vocês estão comigo, todo dia eu prego sobre o reino, sobre salvação, libertação e harmonia. Se de fato vocês acreditam nisso que eu prego, vocês não têm a fonte, mas vocês têm um rio de águas vivas. O que é maior é a fonte do rio, obviamente é o rio. Então naquele momento Jesus, ele dá para Pedro um rio de águas vivas. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a imagem de Jesus que dá um renovo. Nós sabemos que ele nega Jesus diante de uma vendedora de púrpura. E aí ele pensou que o ministério dele acabou. E é aí que começa o ministério de Pedro. Pedro está numa faculdade apostólica. Mas o ministério de Pedro começa quando Jesus é levado aos céus. Porque a gente entende o seguinte: quando Jesus morre, ele volta a pescar, ele volta a fazer o que ele fazia antes, ele volta a ser pescador de um monte de peixe, esquece tudo. E a Bíblia diz para nós que ele ficou nu. Esse nu não é que ele estava sem roupa, ele estava somente com uma veste que caracterizava ele como qualquer outra pessoa. Ele usava, antigamente, ele usava uma veste que identificava ele com Jesus e como um apóstolo de Jesus Cristo. Porém, naquele momento ele tira essa roupa que o identifica, ele tira sua identidade, pensando que Jesus não o alcançaria. Eu abro um parênteses aqui nessa noite e digo para alguém que não adianta mudar a identidade. Jesus te chamou e você vai ter que viver a obra que Ele tem para a sua vida. Eu quero uma palavra de esperança para alguém aqui dizendo: se Ele te prometeu alguma coisa, se Ele falou que vai acontecer, não questione, não murmure, não procure saber, somente confia em Deus, porque Ele se responsabiliza por aquilo que Ele promete. Esse é o moço. Esse é o moço que vai exercer um dos chamados mais importantes do seu ministério. Depois de Atos capítulo 2, da descida do Espírito Santo, eles foram revestidos com a armadura descida dos céus. Ele começa a pregar a palavra, porque as pessoas imaginam que eles estão embriagados. As pessoas imaginam que eles estão loucos por gritar, por pular ou falar em outras línguas. Mas ele começa a pregar: irmãos, o que está acontecendo conosco não é loucura, mas é um pregito pelo profeta Joel. Ele conhece esse pregito. E acontecerá que nos últimos dias de Deus derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então naquele momento ele começa a pregar sobre um Cristo que veio para cá, se fez homem, morreu, ressuscitou e está no céu esperando a sua igreja. Quando ele começa a pregar sobre isso, a Bíblia diz para nós, missionário Antônio, não é um estudo teológico que diz, não é um homem que diz, é a Bíblia que nos diz que com a unção do Espírito Santo, aleluia, se converteram em um culto 3.000 vidas para a glorificação do nome de Jesus. Irmãos, Pedro ficou possuído pela graça, Pedro ficou, aleluia, cheio do Espírito Santo. Ele ficou tão cheio, mas tão cheio, que na hora da noite, às 3 da tarde, ele se levanta e diz o seguinte: João fala o seguinte, vamos orar. Vamos orar. A Bíblia nos diz que eles vão andando diante do Pai dele. Aquele templo tinha no mínimo 12 portas, mas a porta principal era a entrada que saía da principal de Jerusalém. E a Bíblia nos diz que nessas passagens
paradas principais, existiam muitas pessoas que tinham alvará da prefeitura para estarem em pedido de esmola. A gente observa pessoas que têm essa característica. Partilheiro é uma dessas pessoas. O paralítico do tanque é uma dessas pessoas também, porque pessoas com anomalias físicas não podiam ficar na cidade de Jerusalém. Então, naquele dia, aprove ao Senhor que um rapaz, que um coxo, estivesse na porta do templo, como de costume. Eu imagino ele saindo lá de onde ele estava, de fato, os muros de Jerusalém, indo para aquele lugar. Eu imagino, hoje vai ser mais um dia que eu vou sentar, vou pedir esmola e vou voltar para casa. Irmãos, entenda uma coisa, talvez você chegou aqui pensando que é só mais um culto de sexta. Você vai embora daqui a pouco, vai dar uma saída, vai dormir, antes de uma vigília. Mas entenda uma coisa, isso aqui não é apenas um culto, isso aqui é para quem acredita que hoje Deus pode fazer um milagre urgente. Isso aqui é para quem acredita que hoje Ele pode fazer uma cura impossível para a sua vida. Isso aqui é para quem acredita que Ele pode hoje entrar na tua casa e libertar a tua família. Isso aqui é para quem acredita que Ele pode fazer coisas extraordinárias em nós. Olha só, Glória. todos nós conhecemos essa história de coisa, não precisa ir em detalhes aqui. Mas a Bíblia diz o seguinte: ele vai entrar no templo. Aí ele chegou hoje e vai dizer o seguinte para ele: olha só, eu preciso de uma esmola. Aí Pedro olha para João e diz o seguinte: olha só, eu tenho ouro, prata, mas o que eu tenho no céu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta aí. Levanta aí. Ele andou assim ou não? Não. A Bíblia nos diz que ele não levantou. A Bíblia nos diz que Pedro, segurando as mãos, colocou ele em pé. Mas está comigo. Quando ele libera a palavra de ordem do Aleluia, e diz o seguinte: tem prata, eu tenho ouro, mas aqui eu tenho leite, eu te dou. Não adianta, quando o cara não andou, eu imagino a alma de Pedro tremendo. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que existia um mistério, existem milagres que são precisos de atitude. Existe milagre que é preciso de atitude. Irmão, qual é a atitude que nós temos que ter hoje? A fé em Deus. Não adianta que eu faça, eu peço desculpa pela maneira que eu vou dizer, mas eu preciso pregar a palavra aqui nessa noite. Não adianta. A irmã orou pelas formas pelo copo de água, mas se você não crê em nada disso, vai ser só mais uma água que você vai tomar. E não sai daqui acreditando no Deus que você serve. Ele pode todas as coisas nessa noite. Eu sinto ele aqui nessa noite. Ele curou o coxo. O cara foi em pé. Imagina comigo, ele ficou em pé. E a Bíblia nos diz que por causa disso acontece um grande problema no tempo. Porque as pessoas, os romanos que ali estavam, pegaram Pedro para uma prisão preventiva. E faz o seguinte: olha só, Pedro, você é acusado de coronismo aqui. Você é acusado de fazer a eliminação em 3.000 vidas. Olha só, Pedro, eu não tenho problema contigo, eu não cometer crime nenhum, mas olha só, não pode falar de Jesus mais. Não pode mais falar de Jesus. Não pode mais ter cura aqui. Por que eles estavam com ele? Eles eram romanos. E por ser romano, se você for pegar a história da Roma antiga, você vai entender que aqueles romanos tinham medo da morte. Mas Pedro pregou sobre Jesus que ressuscitou da morte. Se você pegar a teologia sistemática da igreja primitiva, você vai entender que só tinha um lugar em que eles se reuniam, que os romanos já vinham atrás dele. O nome desse lugar é as catacumbas, eram os cemitérios, porque lá, aleluia, eles não poderiam ser alcançados pelos romanos. E lá, por parência, aqui nessa noite de te alegra, crente, porque você está no lugar onde você pode glorificar o nome do Senhor.
Semana passada foi exterminado 12 missionários no Afeganistão porque pregavam a palavra. E você está aqui, crente, aí, pulmão bonito, pelado aí. Você está cheiroso, você está numa igreja bonita. Então não tem motivos para não glorificar a Ele. Aleluia. O Império Romano prende Pedro por Marcos. E aqui é o problema. Porque quando eles foram, eles veem que não tinha nada sobre ele. Era apenas uma adoração de cura. Por que eles se espantaram tanto? Porque aí Pedro vai falar, por que vocês se espantam com esses acontecimentos? Porventura, vocês acham que foi eu que fiz esse parente mandar? Não. Porventura foi eu pelo meu poder? Não. Quem fez isso? Não. Quem fez isso, vocês já crucificaram. Quem fez isso, vocês crucificaram há um tempo atrás. Então ele começou a pregar sobre um Cristo que envolvia uma igreja debaixo de uma presença que era invisível, mas era real. Amém, amém? Amém, amém? Viram que não tinha acusações sobre esse poço. Eles tiveram por obrigação soltá-los. Era uma prisão preventiva. Eles tinham que ser soltos porque não tinha provas. E não tinha provas, então não tinha como manter os presos. E naquele tempo a cura, eles não se converter uma religião, não era um crime, assim falando. Era uma questão de ser perseguido, não era um crime. Então eles entendem uma coisa: nós vamos embora, nós vamos estar pregando, mas eles recebem uma advertência. E qual é a advertência? Vocês vão sair daqui, porém, vocês só saem daqui se vocês não pararem de pregar no nome de Jesus. É a Bíblia que nos diz no verso que nós lemos. Nós temos que ameaçá-los para que não se pregue mais esse nome para homem nenhum. Então Pedro entende uma coisa: que se a igreja entender hoje, a igreja não vai ser mais a mesma. Que é isso? Pedro entende que a igreja tem muito poder. Pedro entende que a igreja, os irmãos unidos, a comunidade da igreja, tem muito poder diante dos céus. Queridos e amados irmãos, é por isso que Jesus diz: aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, e aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Essa igreja tem muito poder. Essa igreja pode influenciar essa sociedade. Essa igreja pode influenciar os vizinhos aí fora. Essa igreja pode influenciar o mundo dela pode, mas só pode se tiver uma igreja unida, se tiver uma igreja que acredita no sobrenatural. Deixa eu isso. Glória. Essa história de Pedro é impossível. Que nós não devemos olhar para a carta aos Romanos. Porque a carta aos Romanos, ela tem 5 vertentes. 5 quantas? 5 vertentes, que são somente dela. A carta aos Romanos vai pregar o Evangelho, dizendo que esse Evangelho nos traz, aleluia, uma liberdade em Cristo Jesus. A carta aos Romanos prega sobre essa liberdade em Cristo Jesus. Quem era você daqui a 30, 20 anos atrás? Talvez numa vez que a gente estaria numa mesa de bar, bebendo e falando mal dos outros, mas Jesus nos alcançou, irmãos. Onde você está agora? Bonito, arrumado. Onde nós estamos aqui? Isso aqui não é mérito para pessoas que não acreditam. Isso aqui é milagre. Você está aqui hoje, você mesmo, irmãos que estão aqui, vocês estão sentadas aqui hoje pela oração da mãe de vocês. E graças a Deus, vocês foram alcançados pelo poder que há na liberdade de Cristo Jesus. Aleluia. A segunda é que o sangue de Jesus nos reconcilia em Deus. Amém? Amém? Amém. Se o sangue de Jesus não valesse, o sangue tivesse acontecido, esse culto aqui, para ter esse culto, me confirme se for verdade, precisa trazer um sacerdote lá de Jerusalém, que não é todo dia, tá?
É uma vez por ano. O sacerdote tem que vir aqui. Aqui, ó, está a mesa, teria que ter uma pedra. E essa pedra é montada. E todo mundo teria que ter um animal para ser sacrificado aqui, para que Deus nos perdoasse dos nossos vícios. Porém, Jesus, Aleluia. quando foi morto na cruz, Aleluia. rasgou o véu. E se não se rasga de cima para baixo. Mas eu vou dizer o seguinte: pois é, agora não precisa de nada disso. Agora só precisa de uma coisa: entra no meu quarto, Aleluia. fecha a porta e ora para o teu Pai secreto, porque Ele vai ouvir. É Ele que vai dizer: em tudo que pedis, crendo com fé, recebereis. Então, o sangue de Jesus, irmãos, ele é muito importante e nos reconciliar em Deus. Éramos gentios, não somos gentios. Não éramos herdeiros de nada. Mas é Hebreus vai dizer para nós: fomos enxertados. E agora ele veio. Aleluia. Por conta disso somos herdeiros. Então, herdeiros de uma cadeira. E essa cadeira vai estar em cima. E nós vamos cear com Ele. E Ele vai cear conosco. Essa é a promessa da igreja que é ligada no sangue de Jesus Nazareno. É só eu vou ensinar rápido. Muito rápido, acabei. O outro que a gente entende que o Evangelho, ele nos dá direitos, amém? O Evangelho, pastor Abel, nos dá direitos se nós não sabemos. Eu quero fazer aqui, eu quero tirar a culpa do irmão do filho próximo. Sabemos que essa história não aconteceu. Foi uma palavra que Jesus disse. Mas eu quero tirar a culpa do filho próximo, porque do irmão dele, nós já pregamos e batemos demais. O irmão não se alegrou porque o outro voltou. Mas eu entendo. Por quê? Ele servia ao seu pai há muito tempo. Ele pensava que ele era um funcionário. Amém? Pensava que ele era um funcionário. E qual era o desejo dele? Ele queria um carro bonito. Não queria, porque não tinha aquele tempo. Ele queria uma carruagem bonita. Queria. Ele queria ter uma roupa bonita. Talvez. Mas o que ele mais queria no seu coração era fazer um churrasco com os amigos dele. Irmãos, olha o pensamento desse camarada. Quando o irmão volta, ele vai dizer o seguinte: pois é, tu mataste o melhor do filho, para esse meu filho que perdeu toda a riqueza lá fora. Mas o pai, olhando para o filho, vai dizer o seguinte: meu filho, tudo que eu tenho aqui, ó, é teu também. Tu tens direito sobre tudo que eu tenho. Então, irmão, você tem direito do céu, você tem direito da salvação. E nunca mais pense que você não é ninguém, porque você foi chamado por Jesus. E isso aqui não é para levantar o teu ego, não é. É o que a Bíblia nos diz: você foi separado, você foi escolhido por Deus. E quem quer que seja que fale, você foi escolhido e acabou, irmão. Você tem um propósito na sua vida. E Deus ainda vai fazer coisas a qual você nem viu. Eu acho interessante dizer hoje é isso, né? Que se você olhar para ele, ele não vai nada para Deus. Se você olhasse de novo para Judas, piorou. Não porque é para ele. Ele não está aí com a intenção de estar aí. Mas eram pessoas específicas que ninguém dava valor. E quando a graça de Deus chegou, está com eles. Não para suas próprias glorificações, mas para que o nome de Jesus viesse ser glorificado. Sabe por quê? Porque Pedro pregava eloquentemente, porém ele era analfabeto. Glória a Deus. Eu tenho um amigo que é pastor, lá em Santa Catarina, ele não sabe ler. Quando ele quer pregar, deixa ele com três, irmão, por que ele está aqui? Ele bota a Bíblia no telefone, ele bota a Bíblia para
estimulei a vida dele. Irmão, abre aqui dele. Esse emprego. Terrível. A graça de Deus é tão. O que é isso? É uma liberdade que Deus nos dá. E para ensinar esse nosso quinto aqui, é que o Evangelho de Jesus Cristo muda o percurso da vida humana. Quem era uma mulher samaritana tinha 5 maridos. Uma mulher maldita não falava. Ninguém dava nada por ela. Mas Jesus veio e perdoou ela. Aleluia. Ele fez o quê? Ele fez o quê? Assim como ele está fazendo com pessoas essas chaves. Ele está libertando pessoas dos vícios. Ele está libertando, trazendo a cura, porque o Evangelho de Cristo é isso. É cura, é libertação, é portas abertas. Entenda aí, irmão, o poder que há na palavra de Jesus é muito, muito, muito maior que todos os demônios têm que se sujeitar a essa autoridade. Então eu profetizo que nessa noite, toda a obra que fizeram para você, toda a sua casa, toda a sua família, seu casamento, seu ministério, venha ser repreendido nessa noite e que a graça dele nos alcance. Aleluia. Glória. Glória. Eu falei para você que Jesus chamou um camarada que ele não tinha expectativa nenhuma. Falei para você que ele foi cheio de maldição, pregou, e poxa, levantou e ganhou 8.000 pessoas para Cristo. Falei para você também que o grande problema aqui era que ele foi preso, mas naquele momento a palavra de Deus prevalece, ele foi solto. Falei para você das vertentes das cartas do livro aos Romanos, agora eu quero concluir a mensagem. Que é? No livro de Ezequiel, no livro de Levíticos, a gente tem um verso lá que é um tema para cultos avivalísticos, qual é? O fogo poderá sobre o altar e não se apaga. Aleluia. No livro só tem um problema. Antes de eles fazerem esse sacrifício, a Bíblia nos diz que o sacerdote chegava de manhã cedo, depois de sacrificar para Deus, limpava as cinzas daquele altar, limpava o altar, colocava nomes deles e ofertava para Deus. Não tinha como sacrificar, não tinha como ter sacrifício sem limpar as cinzas do altar. Você já experimentou fazer um fogo na sua casa com a churrasqueira? Sabe aquela churrasqueira do carro do domingo passado, que fica assim, faz um fogo assim na cima da eu não vou pegar depois cinza. Aleluia. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, depois da vida de vocês, tem obras a realizar na vida de vocês. Tem promessas a ser realizadas na vida de vocês. Porém, temos que limpar o altar. Aleluia. Glória a Deus. Esse limpar o altar não quer dizer que você vai pecar, não. Esse limpar o altar às vezes é uma mala que você tem, ó. Há muitos anos. Uma raiva de limão. É uma raiva de vizinho. É uma mala que você tem que ir para a sua família. É uma mala que você tem do seu esposo, sua esposa, do seu filho, da sua filha. É uma mala que você tem. Deixa eu te falar uma coisa. Ele não habita onde já surgiu. Eu falo isso porque eu tive experiência isso também. De ver crentes muito pregos, mas usados demais. Eles estavam na churrascaria, ele estava sentado ali. Eu fui sair do lugar e cumprimentei um irmão que veio de longe. E quando eu falei, não. Aí ele falou, eu gosto desse cara. Aleluia. Nunca cantei. Não tem como a igreja precisa de um fogo. Não tem como. Deus tem que presente para você. Deus tem
de coisas a realizar na sua vida. Só tem que ir para o altar. Deus tira de mim sentimentos, tira de mim, liberta. Irmãos, o que eu estou pregando para vocês aqui, ela serve como pregão. Se você fizer isso, eu não estou suponhando que você esteja assim, eu só estou falando. Vai que alguém já aconteceu comigo, eu estou pregando assim, cheio de cima no meu altar. Eu preguei exemplo, desce em quatro. Mas eu não tenho experiência, irmão. É um problema? Quando Paulo chega na igreja de Corinto, primeiro, quando chega primeiro, ele chega na igreja, uma igreja avivada com o poder de Deus, cheia do Espírito Santo. Os irmãos profetizavam 24 horas por dia, os irmãos consagravam 24 horas por dia. Aí Paulo vai dizer assim: irmão, vocês são ricos no poder de Deus, só tem um problema. Vocês não são humildes. E não adianta. Fica aí. Por gentileza. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Da glória. Aleluia. Irmãos, pela misericórdia de Deus, eu prego e viajo muito. A gente ouve gente que prega, pastor prega, nós que estamos nas igrejas, a gente observa o culto. A gente observa se os irmãos prestam atenção ou não, se os irmãos podem culto acabar ou não. E eu estive pregando essa semana passada numa igreja muito grande, lá em Benedite. O culto foi uma bênção, só que é aquilo. Depois que eu comecei a pregar, os irmãos começaram a conversar. A pregação virou uma conversa, um abraço, celular para cá e celular para lá. Tudo isso. Acabei de pregar. Irmão, tinha muita gente, muita gente. Irmão, eu só escutava 2 barulhos. Um era o meu pulmão, eu falei. O outro era o som chiando da igreja. Quando acabou esse movimento, eu terminei de pregar. O pastor veio e orou, e irmão, foi um fogo terrível na igreja. Todo mundo pulou. E nesse momento, isso vai contra aqui, ó. Como é que eu priorizo um momento de unção, se eu não priorizo a santa palavra que me mantém firme? Glória a Deus. Irmãos, precisamos entender uma coisa. Deus, como eu disse para vocês, Deus tem coisas muito maravilhosas para realizar com todos vocês que estão. Só tem uma pessoa que nos veja. Nós mesmos. Então, que nessa noite de sexta-feira, Aleluia. Deus traga uma cura no teu interior. Deus traga uma cura na tua mente. Que Ele limpe todo o pensamento negativo. Eu sei que tem, porque nós somos falhos, somos humanos. Os salmistas tiveram, Davi teve, Salomão teve, todos os homens de fé tiveram, quer dizer que você não tem para isso. Que nessa noite a cura desça dos céus, limpe a nossa mente, limpe o nosso coração. Glorioso eterno Deus, te louvamos pela sua infinita misericórdia. Aqui estamos, Senhor, para entregar nossas vidas a Ti, Senhor, com incenso suave. Pai, abençoa os teus céus que aqui estão e que ouviram a Tua palavra. Eu tenho certeza que a partir de hoje, Senhor, eles entenderam aquilo que o Senhor tem para eles. Senhor, que nessa noite o Senhor traga uma cura para essa família, para essa vida. Se tiver alguém enfermo, o Senhor cure nessa noite. Senhor, liberta essa casa, liberta essa família, liberta esse filho, essa filha. Deus, nós estamos aqui para profetizar, Senhor, que aquilo que era para dar errado na vida dos teus servos venha dar certo em nome de Jesus. Pelo poder que tem a Tua palavra, Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos e eu profetizo em nome de Jesus resposta da vida dos céus. Eu profetizo que nessa noite ainda o Senhor vai falar contigo na oração. Eu profetizo que ainda amanhã coisas novas vão acontecer. Eu declaro nessa noite, pela graça de Jesus, que toda ferramenta preparada para você e para sua casa não vai
bate na palma e agora